quinto ano, voltando para o nosso segundo momento, né? Onde vocês já estão de farda, já têm organizado o cantinho de vocês, já estão com os objetos de vocês. E aí, vocês vão tirar, ó, o didático de matemática, não é isso? E vamos para a página 167, tá? Números decimais. Vamos prestar atenção porque tem um textozinho informativo para vocês, além de acompanhar, vocês interpretar bem na hora de fazer as atividades, certo? Em uma corrida, como a da situação ao lado, normalmente a diferença do tempo de chegada entre o primeiro e o segundo colocado é tão pequena que seu resultado é decidido pelos décimos ou milésimos de segundo. Os números formados por uma parte inteira de uma parte decimal, separadas por uma vírgula, são chamados de números decimais. Parte inteira, 0, vírgula e parte decimal. Aí embaixo a gente vê o quê? Um relógio, né? Um relógio. Depois a gente vê o quê? Uma máquina mostrando, né? E depois a gente vê o quê? Como se fosse um termômetro, verificando a leitura das frutas, certo? Para ler e interpretar os números decimais, é importante saber que a parte decimal é formada por frações decimais, que são aquelas com denominadores com 10, com 100 e com 1000. Vamos recordar como se lê algumas frações decimais. Fração decimal, quinto décimo, 5 décimo, leitura 5 décimo, 31 centésimo e 54 milésimos. Então a fração é 5 décimos, 31 centésimo e 54 milésimos, certo? É dessa forma que se lê as frações decimais. Na página 168 vai ter leitura de um número decimal. Aí tem 2,4. Então está dizendo a parte inteira é quanto? 2. Aí tem a vírgula no meio e parte decimal é o número pós-vírgula. Na leitura do numeral decimal, lemos primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, seguindo da palavra. Décimos, se houver uma casa decimal. Décimo, se houver uma casa decimal. Centésimo, se houver duas casas decimais. Centésimos, se houver duas casas decimais. Milésimo, se houver 3 casas decimais. E assim por diante. Exemplo: 1 inteiro e 3 décimos. 1 inteiro e 3 décimos. Primeiro vai ter 1, que é chamado de inteiro. Vai ter a vírgula e depois 3 décimos. É o que vem depois. Já está dizendo, ó, décimo se houver uma casa decimal. Aí depois tem 4,27. 4 inteiros e 27 centésimos. Por quê? Porque centésimo se houver duas casas decimais. 12,5. Então chamamos de quê? 12 inteiros e 5 milésimos. Então, ó, milésimo se houver 3 casas decimais e assim por diante. Quando a parte inteira for 0, lemos apenas a parte decimal. 0,7, 7 décimos. 0,5, 5 centésimos. 0,008, 8 milésimos. Por quê? Porque 0,7 são 7 décimos. 0,5 são 5 centésimos, porque está representando quem? 10, 100 e 1000. E 0,008, 8 milésimo. Como eu já falei, porque está representando 7 décimos, as casas decimais, dos centésimos
e dos milésimos. Comparação de números decimais. Observe como colocamos os números a seguir em ordem crescente. 0,75, 2,85, 1,5, 1,79, 1,75 e 0,72. Para saber qual é o menor número, primeiramente comparamos as partes inteiras. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos só os décimos, sendo os décimos também iguais. Passamos a comparar os centésimos e assim por diante. Dessa forma, vamos ter 0,72 menor que 0,75, menor que 1,5, menor que 1 inteiro,75, menor que 1,79, menor que 2,95. Então, a gente vem do menor para o maior. E, primeiramente, comparamos as partes do inteiro, certo? Se as partes do inteiro forem iguais, comparamos os décimos, sendo os décimos também iguais. Aí passamos a comparar os centésimos, assim por diante, certo? Na página 169 vai ter uma atividade. E na atividade vocês vão pintar os quadrinhos conforme o número decimal indicado. Veja o exemplo. Aí vai ter um inteiro e 4 décimos. Então aí vocês vão, e já está pintado, ó, está pintado inteiro e 4 décimos. Na A, vocês vão pintar 2 inteiros, 3 décimos. Também vocês vão pintar 3 inteiros e 9 décimos. Então, a A e a B, vocês vão pintar só o que está pedindo nos inteiros, certo? Nos números decimais. Depois, vocês vão para o 12 completar um quadro. E lá tem número decimal e fração decimal. Vocês vão transformar esses números em fração. Aqui tem 825,7 milésimo, né? Então, no caso, aí quando você for transformar a fração, você vai fazer como? 8.257 décimos, certo? Então, vocês vão olhar os números, se for os números decimal, e a fração vai estar embaixo. E se for fração decimal, vocês vão realizar a fração e colocar os números decimais em cima, tá? No 3, vocês vão escrever como se lê os números a seguir. 16 inteiros e 98 centésimos. Então, do jeito que está aí, vocês vão escrever por extenso, como ele se lê. O 4, vocês vão comparar os números decimais utilizando os sinais menor que, maior que ou igual a, certo? Então, vocês vão colocar na A 41,1, 41,01, vão colocar se é maior, se é menor, se é igual, certo? E aí, na hora que vocês for fazer a leitura do número, vocês vão ver quem é maior, menor ou igual. Realizem as atividades e até a próxima aula.